Agora vamos falar um pouquinho sobre o Programa Mestre de Produção. O Programa Mestre de Produção, ele é a declaração de produtos finais, em relação à quantidade que deve ser produzida e o momento que deve ser produzido. E ele vai direcionar as operações em termos do que é montado, o que é manufaturado e o que deve ser comprado. É a base do planejamento de utilização de mão de obra e de equipamentos e aprovisionamento de materiais e capital. O MPS em serviços, ele indica, por exemplo, no hospital, quais as cirurgias estão programadas e para quando estão programadas. Qual será o aprovisionamento de materiais para essas cirurgias? Quais os instrumentos necessários para isso? O sangue, acessórios. A programação de pessoal necessária, então a quantidade de cirurgiões, anestesistas e enfermeiros. Registro com escala de tempo que contém para cada produto final as informações de demanda, informações de estoque disponível atual e quando não há estoque para atender as necessidades, programa-se a reposição. Existem duas maneiras de se calcular o MPS. A primeira delas é acompanhando a demanda. Então, aqui temos, por exemplo, a programação para as 9 próximas semanas. Então, vamos supor que a empresa venda mesas. Esse seja um MPS para mesas. Temos a demanda de 10 unidades de mesas para cada uma das semanas 1, 2, 3 e 4. 15 unidades de mesas para as semanas 5, 6 e 7 e 20 mesas para as semanas 8 e 9. Note-se aqui que nós temos em mãos 30 unidades, ou seja, nós temos 30 mesas em estoque. Então, se na primeira semana a necessidade foi de 10, eu tinha 30 em estoque. Então, eu utilizei 10, eu continuo com 20 em estoque. Então, nessa primeira semana, não foi necessário nenhuma ordem de fabricação. Já na semana 2, eu necessito de 10, tenho 20 em estoque, continuo com 10 unidades em estoque. Então, não preciso também emitir ordem de fabricação das mesas. Na semana 3, eu preciso de 10 unidades e tenho 10 unidades em estoque. Então, aqui eu zero o meu estoque. Na semana 4, eu preciso de 10 unidades, eu não tenho nada em estoque. Então, na semana anterior, supondo que o lead time ou o tempo de produção da mesa seja de uma semana, eu vou emitir uma ordem de fabricação de 10 unidades. Na semana 4, então, eu utilizo essas 10 unidades que foram fabricadas e o meu estoque continua zero. Na semana 5, eu preciso de 15 unidades, então eu emito uma ordem de fabricação na semana 4 de 15 unidades. Eu vou utilizar na semana 5, zerando o meu estoque novamente. E assim por diante. Na semana 6, eu preciso de 15 unidades, então eu emito uma ordem de fabricação de 15 unidades na semana 5. Na semana 7, eu preciso de 15, na semana 6, eu emito uma ordem de produção de 15. Na semana 8, eu vou precisar de 20, então na semana 7 eu emito uma ordem de produção de 20. E na semana 9, eu vou precisar de 20 unidades, também vou emitir uma ordem de produção de 20 unidades. Se eu parar aqui na semana 9, eu continuo com o meu estoque zerado. Dessa maneira, eu estou produzindo de acordo com a demanda que eu tenho. E nesse caso aqui, a minha demanda média vai ser a soma, o meu estoque médio será a soma desses produtos em estoque dividido pelo número de semanas. Então, no caso, eu fiquei com 30 unidades em estoque, dividido por 9 semanas, eu tenho que meu estoque médio aqui é de 3 unidades, tá? Pegando números inteiros, eu tenho um estoque médio de 3 unidades. Quando eu calculo dessa maneira,
O MPS ele aumenta à medida que a demanda cresce. Procura-se manter o estoque disponível em zero e o MPS está acompanhando a demanda. Nesse caso, envolve ajustes nas provisões de recursos, quais nem sempre são desejáveis. Imagina que numa semana eu produzo uma quantidade, na outra semana eu produzo outra quantidade. Eu vou utilizar uma quantidade de mão de obra na primeira semana e uma outra quantidade de mão de obra na segunda semana. E isso nem sempre é possível. Por isso que nós temos a segunda maneira de se trabalhar com o MPS. Outra maneira de se programar o MPS seria a maneira nivelada, onde eu produzo a mesma quantidade todas as semanas. E isso facilita a provisão de recursos necessários. Para isso, o que eu vou fazer? Eu somo as demandas dessas 9 semanas, que no caso vai dar 125. Eu subtraio o que eu tenho em estoque, então 125 menos 30, 95. Eu divido 95 por 9, vai dar um pouquinho mais do que 10. Eu vou aproximar para o inteiro seguinte, sempre para mais, tá, gente? Nesse caso, porque eu preciso entregar essas quantidades. Se eu aproximar para 10, por exemplo, eu não vou ter a quantidade suficiente lá no final. Então, dessa maneira, eu vou produzir 11 unidades de mesas a cada semana. Então, como que eu vou fazer? Ó, eu precisei de 10 aqui na primeira semana 1. Eu tinha 30 em estoque, mais 11 que foi produzido, vai me dar 41. Menos os 10 que eu utilizei, 31. Na semana 2, eu tenho 31 mais 11 que foi produzido, 42, menos 10, 32. E assim por diante até a semana 9, onde eu vou ter 4 unidades em estoque, que é aquela quantidade da aproximação que a gente fez quando a gente aproximou para mais, pois a gente não teve uma divisão exata. Nesse caso aqui, ó, o estoque médio é de 25 unidades. Então, a gente soma todos os estoques aqui e divide por 9. Então, no caso, quando eu calculo o MPS nivelado, a minha quantidade de estoque, ela vai aumentar. Então, a empresa, ela precisa decidir o que é melhor para que ela faça. Né? Se ela consegue produzir, se ela tem vários produtos para produzir, ela consegue se organizar e produzir de acordo com a demanda, gerando menos estoque. Tá bom? Então, é ela que vai decidir. O próximo item é a lista de materiais. Então, a lista de materiais, ela também vai ser uma das entradas do MRP. A lista de materiais, ela é uma árvore do produto, ela vai mostrar a estrutura do produto. Fixado o MPS, então o MRP ele vai calcular a quantidade e o momento das necessidades das montagens, submontagens e materiais de modo a atender a esse programa. Para tal é necessário uma lista dos componentes. O produto final sempre é de nível 0. Algumas características ainda a se considerar é que pode haver quantidades múltiplas de alguns itens. Por exemplo, numa bicicleta, eu preciso de 2 rodas. Então, eu preciso de 2 unidades do mesmo item. O mesmo item, ele pode ser utilizado em diferentes partes da estrutura. Então, eu posso utilizar ele no meu nível 1, vocês vão ver o que é nível no próximo slide, e também no meu nível 2. E a estrutura do produto, ela chega ao fim a partir do momento em que eu não fabrico mais os itens na empresa. Então, aqui temos um exemplo. O nível 0 é a bicicleta. Aí, eu vou dividir essa bicicleta. Então, o que eu preciso para montar essa bicicleta? Eu preciso das rodas e eu preciso aqui do corpo da bicicleta. Para eu montar as rodas, eu preciso do quê? Do pneu e eu preciso aqui dos aros. Para eu montar essa parte aqui, eu vou precisar dividir em várias outras e assim por diante.
Bom, então aqui, ó, o nível 0 sempre é o relacionado ao produto final. E os demais níveis são dependentes desse nível 0. Ou seja, para eu calcular a quantidade de rodas que eu preciso saber a demanda de bicicletas. Então, a partir da demanda de bicicletas, o próprio sistema já faz. Se ele sabe que para cada bicicleta eu utilizo 2 rodas, o próprio sistema ele já faz o cálculo de quantas rodas eu vou precisar para o total da demanda de bicicletas que eu tenho. Aí assim por diante para os demais níveis também. Por exemplo, o jogo Imagem e Ação. Nós temos como componentes o tabuleiro, os dados, cartões de pergunta, conjunto de regras e embalagem. A estrutura do produto para o jogo Imagem e Ação seria essa. Ele precisa da tampa da caixa, da montagem da caixa, dos cartões de pergunta, da ampulheta, dos dados, do tabuleiro e das regras. E o nível 2 seria a montagem da base da caixa, onde eu preciso da base e da bandeja plástica interna que vai na base. Tá? Então, esse é o exemplo da estrutura do produto para o jogo Imagem e Ação. Ambientes de engenharia sofisticado pode haver 15 níveis de montagem e cerca de 5.000 itens numa estrutura de produto final. Então, imagine a complexidade de um sistema MRP. Só que o sistema ele faz esses cálculos complexos por si. É necessário inserir essa árvore do produto com as quantidades, com os lead times, que é o tempo necessário para a produção ou para comprar determinado item, que o próprio sistema realiza todos esses cálculos. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma lista de materiais para o jogo Imagem e Ação. Aqui é uma lista de materiais de nível único. Então, ó, nós temos o nível 0, que é o jogo Imagem e Ação. Aí nós temos aqui todos os itens do nível 1 e depois os itens, os subitens, ó, do nível 2, que aqui, né, que o nível 1 depende na montagem da base da caixa. Então, para esse item, eu tenho o nível 2. Então, esse é um exemplo de lista de material de nível único. E aqui nós temos um exemplo de lista de materiais escalonadas. Então, aqui ó, nós temos o nível 0, que tem esse nível 1, que tem esse nível 2 com 2 itens, e depois todos os outros de nível 1, com as quantidades necessárias para se formar um produto final. No caso, um jogo Imagem e Ação.